Boa noite, igreja. Paz esteja com vocês. Tudo tranquilo, calmo e sereno, sossegado mesmo. Então tá bom, graças a Deus. Mais uma vez, o pastor me concedeu a oportunidade de estar ministrando a palavra. Pode se sentar mesmo. E eu fico muito feliz, né, de poder falar um pouco mais do amor de Deus, da sua palavra, estar compartilhando com os irmãos aquilo que o Senhor tem falado comigo. Peço que os irmãos abram as vossas Bíblias em 1 Reis, capítulo 18, versículo 30. Confesso que relutei muito com a palavra essa semana. Foi mais ou menos uma luta de Jacó com o anjo, né? Não saí com nada, não machuquei a perna, nada, estou tranquilo ainda. Mas foi bem difícil, foi bem... Ontem que consegui ter paz no meu coração e essa palavra ser ministrada hoje. 1 Reis 18, versículo 30. Os irmãos acharam? Quem não achou, diz: estou procurando. Então vou ler. Então Elias disse ao povo: cheguem mais perto de mim. Todos chegaram mais perto de Elias. E ele começou a consertar o altar do Senhor Deus, que estava derrubado. Ele pegou 12 pedras, uma para cada uma das 12 tribos, que tinham os nomes dos filhos de Jacó, o homem a quem o Senhor tinha dado o nome de Israel. Com essas pedras, Elias reconstruiu o altar para a adoração do Senhor, Depois cavou em volta uma valeta em que cabiam mais ou menos 12 litros de água. Em seguida, colocou a lenha no altar, cortou o touro em pedaços e o pôs em cima da lenha. Então disse: encham as 4 jarras com água e derramem sobre o animal sacrificado e sobre a lenha. Eles fizeram o que Elias estava mandando e ele disse: façam de novo. E eles fizeram. Façam pela 3ª vez, disse Elias. E eles fizeram. A água correu em volta do altar e encheu a valeta. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias chegou perto do altar e orou assim: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, prova que és o Deus de Israel e que eu sou teu servo, e que fiz tudo isso de acordo com a tua ordem. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus e estás trazendo este povo de volta para ti. Então o Senhor mandou fogo, e o fogo queimou o sacrifício, a lenha, as pedras, a terra, e ainda secou a água que estava na valeta. Quando viram isso, os israelitas se ajoelharam, encostaram o rosto no chão e gritaram: ó Senhor, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Amém, só até aqui. O demais eu vou acrescentando nessa palavra. Mas enfim, aqui era um tempo, não sei se todos conhecem a história do povo de Israel, mas houve, depois do período de Davi e de Salomão, ali, os filhos de Salomão, o povo de Israel se dividiu em 2, a casa de Davi e as outras tribos de Israel. Eram 10 tribos se dividiram e ficaram 2 que eram de Davi. E essa aqui, no caso, era a tribo de Israel, né, que não era dos descendentes de Davi. E era um povo muito pecador. Não sei se por não ser uma descendência de Davi, quem sabe, não posso afirmar isso, mas era um do povo ali que, se você for ler a história de Reis, Crônicas, era um dos povos mais pagãos, mais pecadores, ao qual Deus sempre estava mandando os profetas para, manda lá avisar esse povo que eles estão na minha mão, né? Eu quero pegar eles, né? E normalmente era essa tribo de Israel, não a tribo de Judá, que nós conhecemos, que era da descendência de Davi. E nesse caso, Deus tinha mandado uma grande seca para esse povo. Uma grande seca ali. Quem governava era o rei Acabe, da rainha Jezabel, acho que todos conhecem aqui, aquela cidadã estranha pra caramba, mas enfim, ela não agradava muito a Deus, e nem muito menos o rei Acabe agradava a Deus. E ali houve uma grande seca, determinada pelo próprio Elias, ele que proferiu que haveria essa grande seca ali em Israel. E justamente por essas adorações ao Deus Baal. Deus Baal era muito adorado. E Deus não tolera a não adorar a Ele somente, como é que diz, a idolatria. Deus não tolera. E mandou uma grande seca para esse povo. E ali
foi um momento em que Elias foi para confrontar eles, para mostrar para eles, para trazer a redenção àquele povo. Porque eles eram tementes a Deus, e de repente eles simplesmente abandonam Deus para seguir uma estátua não lembro se era de pedra, mas enfim, uma estátua, né? Que não importa o material, era uma estátua. E Deus ali trazendo a redenção, fazendo com que Elias fosse confrontar os deuses deles. Ali nos versículos anteriores, se vocês forem ler mais tarde, vai mostrar que os adoradores de Baal, ele falou, não, ele fez 2 sacrifícios, vocês fazem o sacrifício de vocês, né, pedem para que queime, se não queimar, eu vou tentar. Né? Ele ali foi e confrontou aquele servo de Baal. E ali eles ficaram, dia a dia, se cortavam, e não sei o quê. E ainda Elias falava, zombava deles, gritem mais alto, talvez o Deus de vocês esteja dormindo, talvez esteja viajando. E ali, eles tentavam de todo jeito, mas era tudo o propósito de Deus para que acontecesse isso, para que se manifestasse a glória dele. E dentre esses pontos aqui que eu comecei falando de Elias, né? Ali quando Elias prepara o sacrifício dele, porque pouco me interessa o sacrifício que eles fizeram, porque de nada adiantou, só adiantou para mostrar que realmente o nosso Deus é maior que o deles. E ali fala que Elias começou a construir o altar. Ele começou a colocar as pedras. Cada pedra ele colocou 12 pedras. Cada pedra representava as 12 tribos de Israel. Que eu não sei o nome de todas, né? Mas são 12 tribos, né? Que eram os filhos de Jacó. E Elias começou a consertar esse altar, porque esse altar estava derrubado. E eu quero ressaltar o primeiro ponto desse conserto desse altar. Em nossas vidas, né? Ali era um caso, mas em nossas vidas é outro. Consertar o altar é trazer arrependimento. Arrependimento de todas aquelas atitudes, muitas vezes, que temos com relação ao pecado, com relação à nossa vida, né? Muitas vezes somos confrontados na nossa vida e o pecado está aí, irmãos. Né? O mundo jaz no maligno, a nossa carne já está embutido o pecado. Mas em 1 João, a palavra nos diz que, mesmo sendo pecadores, nós temos um advogado que intercede por nós. Mesmo que nos sintamos pecadores, mesmo que no dia a dia, nossa, poxa, pequei de novo, Jesus, eu estou ali, né, tentando me arrepender, mas quando você vê, caí de novo nesse mesmo pecado, né, tá ali, não, agora eu vou pegar firme, Jesus, vou pegar firme, e vai e cai de novo no mesmo pecado. Às vezes são coisas simples, mas que para nós são grandes pecados, são grandes dificuldades. E através desse conserto do altar, Elias começou a reconstruir o altar, pedra por pedra, pedra por pedra. E o arrependimento, nós temos que entender que ele deve ser primordial nas nossas vidas. De maneira nenhuma devemos deixar que o arrependimento, já era, então não vou me arrepender mais, porque não adianta. Nós temos que ser primordial. Sentimos que erramos, se sentimos que estamos entristecendo a Deus, na hora, não, Deus, perdoa, eu sei que sou falho, pecador, porque existe a graça, existe a misericórdia de Deus. Ele sacrificou na cruz para que você pudesse, hoje, na sua casa, no seu trabalho, onde você quer que você estivesse, você fala, Jesus, me perdoa, eu sei que fiz besteira, mas me perdoa, Jesus. É a graça, é a misericórdia de Deus. Usufrua dela enquanto você pode. Porque o dia que fechar a porta da graça será quando formos arrebatados. Aí você vai querer se arrepender e não vai poder. Mas que tenhamos como primordial o arrependimento. E como consertamos esse altar? Né? Nós partimos para o primeiro passo, que é o arrependimento. Pronto, eu me arrependi. E agora, como é que eu vou consertar? Precisamos unir nossos valores. O que você tem de bom? Né? Não me diga nada, irmão, por favor. Né? Todo mundo tem seu valor, todo mundo tem seu talento. A própria palavra dos talentos diz que nem que seja um, você tem. O que você não deve é enterrar o teu talento, porque aí pode vir, quando Cristo voltar, aquele que tem pouco, esse pouco mesmo lhe será tirado, se você não cuidar bem do seu talento. Mas analise isso para vocês, perguntem, poxa, o que eu faço? Né? Não só no reino, mas no nosso cotidiano. O que eu posso fazer no meu cotidiano que eu possa ajudar no reino de Deus? O que eu posso fazer que pode alcançar vidas para o Senhor? Porque a nossa meta é essa, alcançar vidas para o Senhor. Ir de pregar o Evangelho, mesmo que não falando, mas com o nosso testemunho. E devemos unir esses talentos. Unir tudo aquilo que temos de bom, se é o louvor, se é o dizimar, se é o ofertar, se é o estar na casa do Senhor, simplesmente não, importantemente adorando a Ele, que é o que nos traz grandes bênçãos do Senhor. Mas que possamos desenvolver esses talentos, que olhemos para nós, né, que nós temos o costume de olhar para os outros. Não, olha, o irmão canta bem, o irmão canta mal, né, não sei o que e tal. Mas olhemos para nós, o que nós temos de bom, o que nós temos de ruim.
e o que nós temos de ruim, busquemos ou jogar fora ou consertar, assim como Elias está fazendo nesse altar. Ele estava consertando o altar porque Israel estava em pecado. E importante nessa construção do altar, porque muitas vezes ali quando nós estamos construindo alguma coisa, iniciando algum processo, alguma mudança, a dificuldade é você, poxa, já deu errado, eu estou aqui, vai dar errado de novo. A gente sempre acaba tendo aquela mentalidade pessimista, não vai dar certo e tal, e vem algum irmão, você está tentando de novo fazer isso aqui, não dá adianta, você não consegue. Irmão, isso é mentira do diabo. Hoje na sua vida, tudo que você for fazer, traga a memória, como diz Jeremias, traga a memória que te traz esperança. Pense sempre naquilo, não, já fizeram, deu certo. Não, Deus está comigo, vai dar certo. Traz à memória só coisas boas. Porque se você mentalizar só coisas ruins, você nunca vai fazer. Se Neemias tivesse mentalizado que não seria quase praticamente impossível reconstruir aquelas muralhas de Jerusalém, porque ele estava cercado de inimigos. Mas ele teve esperança, ele acreditou em Deus, que Deus estava com ele. Isso é primordial na nossa vida. Crer que o que está conosco é maior do que está no mundo. E mentalizar, dependência de Deus. Para tudo, quando formos começar, é passo a passo, é passo a passo. Nunca queira, não, vou dar um galeto aqui, porque você vai dar um galeto, você vai quebrar a cara. Então, um passo de cada vez, um degrau de cada vez, porque aí a sua chance de ir crescendo é muito maior. Nem que seja de 1 em 1%, você vai crescendo, e Deus vai te abençoando, porque Ele vai caminhando com você. Não ache que você está sozinho. Eu gosto muito de uma frase, pegadas na areia, se não me engano, é a frase, né, em que mostra assim que haviam 2 pegadas na areia, né, de 2 pessoas caminhando. E diz que essas 2 pegadas, uma era a pessoa e a outra era Jesus que estava caminhando com ela. Né? E diz que daquelas pegadas iam e tem um momento que Jesus está falando com essa pessoa e falando, não, essa é a sua história, né, as pegadas na areia. E mostrando que Jesus estava caminhando com ela um tempo, mas teve um tempo que ficaram só umas pegadas. Aí ela olhou e perguntou para Jesus, mas Jesus, por que você me abandonou ali? Ele falou assim, ali eu não te abandonei, é que eu estava te carregando no colo. Há situações em que Jesus vai carregar a gente no colo. Ele vai ter que suprir, porque nós, na nossa condição humana, não suportamos. Mesmo que tentemos, poxa, não estou conseguindo, mas Ele vai te carregar no colo, vai te pegar pela mão e vai te ajudar. Apenas tenha disposição para fazê-lo. Apenas tenha disposição para se consertar com Deus. Edificando nosso altar. Como eu li ali na palavra, Elias fez todo um procedimento ali, né? Cavou uma valeta, colocou uma lenha, cortou um touro e colocou jarros de água. Para tudo que nós formos fazer, como eu estou dizendo, vai exigir sacrifício. Não pense que você vai conseguir assim, né? Acontece, esses caras ganham na loteria e eu não sei, né, como é que funciona, né? Aí, né, não tem sacrifício, mas como isso deixa quieto, não vou entrar nesse detalhe, irmãos, né, para não criar nenhuma polêmica, né? E o pastor aí não me chama mais. Enfim, mas tudo exige sacrifício. Você quer trabalhar, vai exigir um seu sacrifício de ir atrás, entrevista de emprego, estudar. Para tudo que você for fazendo no reino de Deus, na sua vida secular, vai exigir sacrifício. E ali, Elias mostra algumas atitudes que ele teve. Ele primeiro cavou uma valeta, né? Ele foi ali, cavou, né? E eu trouxe isso para o mundo espiritual. O que é você cavar? É você ter profundidade nas coisas de Deus. É você buscar ter profundidade na palavra com Ele. Ao princípio de tudo, é intimidade com Deus. Se você quer ouvir Deus falar na sua vida, se você quer ouvir, entender o que Ele quer para você, é só na intimidade. E como nós buscamos isso? É tendo profundidade na palavra, tendo profundidade na oração, tendo profundidade nos relacionamentos. Temos a tendência, eu digo isso, irmãos, tudo que eu falar aqui, sim, que provavelmente falou comigo antes de falar com vocês. A gente tem a tendência de ser muito superficial. Eu vou aqui, mas um pouquinho, né? Um pouquinho aqui, um pouquinho lá, um pouquinho cá. E não criamos raízes, não criamos profundidade nas coisas. Às vezes, não, a minha meta esse ano é ler a Bíblia inteira. Aí chega no meio do ano, eu nem li Gênesis, né, tal. Entendeu? E é a falta de profundidade, é a falta de comprometimento com as coisas. Se queremos nos enraizar, fazer alguma coisa, tenhamos profundidade. Você pode ver que quando um cara vai construir uma coluna numa casa, se ele não cavar fundo o suficiente para aquela coluna ficar firme, a casa cai. É importante a profundidade. Se você não tiver a profundidade nas coisas para Deus, a tua casa também vai cair. Vai ser igual aquela casa que é montada em cima da areia. O vento, a tempestade vai vir e vai derrubar. Mas firme a sua casa na rocha e com profundidade na palavra de Deus, na oração com Deus, na intimidade com Deus, e Ele vai manter firme a sua casa. Esse é o primeiro passo, a profundidade.
para edificar o nosso altar, que ele cavou aquela valeta. É esse o significado que ele trouxe. E colocou a lenha no altar. Eu fiquei, colocou lenha, né? O que poderíamos comparar isso? Lenha nada mais é do que um combustível. Com o que você está abastecendo a sua fé? Nada contra televisão, nada contra a internet, sou um usuário também. Mas será que nosso tempo de abastecimento da nossa vida espiritual está somente numa TV, está somente numa internet, está somente numa vida cotidiana, em algum lazer, em algum prazer da carne? Será que estamos investindo o suficiente para alimentar, abastecer nossa vida espiritual? Tenta andar com o teu carro, aí, sem passar num posto de gasolina pelo menos uma vez. Eu não sei no teu carro, mas, tenta andar com ele um tempo aí sem passar no posto uma vez. Você vai ficar na rua, parado, vai ter um transtorno, você vai ter uma dificuldade imensa, porque vai ter que depender de buscar, entendeu? A nossa vida é a mesma coisa, nós temos que sempre se abastecendo. Essas vindas ao culto, eu sempre falo para minha mãe isso. Você está no culto ali, você vai dizer, não, tem que ir todo dia. É importante você estar todo dia. Porque não é um benefício, tipo, o pastor fica feliz, mas isso é um benefício para você. É igual eu falo do dízimo. Quando você dá o dízimo, não é um benefício para a igreja, é um benefício para você. A igreja é abençoada indiretamente. Você que vai ser abençoado quando der o dízimo. É Deus que vai te prosperar. A promessa na Bíblia é para você, na Bíblia, está dizendo. E da mesma maneira, invista em você. Você vindo na igreja, quando você vai na tua faculdade, quando você vai para a tua escola, você está investindo em você. Quando você vem para a igreja, é a mesma coisa, só que você está investido no modo espiritual. É no invisível que você está investindo. Enquanto nós estamos aqui, potestades estão à nossa volta, aqui muitas vezes rosnando, porque você está aqui ouvindo a palavra de Deus, porque você está aqui aprendendo da palavra dele. Você está se alimentando. E isso é importante porque você está abastecendo o seu veículo espiritual, vamos dizer assim. E outro ponto, ele colocou o touro, ele cortou aquela carne em pedaços. Aqui é um ponto importantíssimo. Aqui ele mostra a renúncia da nossa carne. A nossa carne luta todo momento, a todo momento. Vocês podem ver que os nossos maiores problemas não são os externos. Os nossos maiores problemas são os internos. São aqueles que só Deus sabe. A própria palavra diz que Deus sonda os nossos corações, Ele sabe. Ele só vai poder te ajudar quando você falar esse problema para Ele. Quando você expor, falar, Deus, está aqui, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso. Porque Deus, Ele é educado. Ele não vai chegar simplesmente e arrancar o seu problema do coração. Ele quer que você se abra com Ele. Ele quer que você fale, Deus, é isso, é isso, é isso, é isso. E está no nosso fundo do coração. E para isso nós temos que sacrificar a nossa carne. Cortá-la em pedaços, assim como Ele fez. Não quero. Porque a carne é traiçoeira. A todo momento ela está batalhando. Não, vamos ali e tal, não dá nada. Jesus não vai falar nada. Ele, vai ser uma vez, você vai lá e pede perdão de novo. Ele morreu na cruz por causa disso. Ele vai usar a palavra. E muitas das vezes achamos que o inimigo fala, ao nosso ouvido, mas às vezes na própria boca da gente ele fala. Ele fala, eu não sou nada mesmo. Quando você fala, eu não sou nada, é o inimigo falando, não é você. Porque você é ungido do Senhor, você tem a boca de Deus, você tem o Espírito Santo dentro de você. Como é que você pode dizer que você não é nada? É isso, é o inimigo muitas vezes usando a gente para falar contra nós mesmos. E é importante vencermos a carne, batalharmos contra a carne. E aí você volta no outro ponto, que é, como é que eu vou vencer a carne? Às vezes vivemos no mundo material, a carne praticamente impera nas nossas vidas, porque dependemos de alimento, dependemos de roupa, dependemos de muitas coisas materiais. E aqui, a receita está ali. Você alimenta aquilo que você quer que prevaleça na sua vida. Ou você alimenta a sua carne, ou você alimenta o teu espírito. É simples isso, essa resposta. Quanto mais você alimenta mais o seu espírito, mais ele vai sobrepor a sua carne. E o pecado não vai te vencer mais naquela área que você tem dificuldade. Mas se você permite que a carne se alimente, que os prazeres da vida se sobreponham e que o teu espírito fique por último, ele simplesmente se tornará um escravo da carne. E você já não vai nem sentir o arrependimento do pecado. O pecado vai se tornar algo comum na sua vida. Você vai pecar, assim como Israel. Eles estavam assim, adorando uma estátua. Não imaginavam. Deus já tinha abrido o mar vermelho, já tinha dado maná, já tinha tornado a água amarga em água pura. Tantas coisas que Deus fez para eles, e eles simplesmente esqueceram o que Deus tinha feito e estavam adorando um Deus que sequer podia fazer qualquer coisa por eles. Ele colocou 4 jarros de água, como diz a palavra ali, mais um tanto, porque ele falou que derramou até que a valeta enchesse. Agora eu pergunto para vocês, se vocês já brincaram na terra. Você joga água na terra, a terra suga.
Dificilmente a água fica parada muito tempo ali, porque a terra vai sugando. Agora você imagina, fazia muito tempo que não chovia. Provavelmente a terra devia estar muito seca. Ele pega, cava, faz uma valeta e joga água. Como é que ficou parada essa água? Eu fiquei me perguntando, assim, né? Eu fico perguntando para os irmãos também. Como é que ficou parada essa água? Eu enxerguei o primeiro milagre acontecendo. Poxa, uma água ficar parada, sendo que a terra simplesmente ia sugar aquela água, porque fazia muito tempo que não chovia, muito tempo. A água simplesmente ia ser sugada. Mas não, a água ficou ali, porque a própria palavra diz que quando o fogo veio, consumiu a água que estava na valeta. E outro ponto importante que eu aprendo aqui, quando você for oferecer algo ao Senhor, você tem que sempre oferecer o melhor. A escassez ali era de água. E ele simplesmente pegou vários jarros de água e jogou na terra. Né? Olhando humanamente falando, você pensa, que loucura, nós precisando de água e o cara está jogando ali. Como assim? Sendo que era para queimar, né? Eles acharam um absurdo. Como é que vai queimar se você está molhando? Alguém já tentou fazer churrasco molhando a lenha ou molhando o carvão? É difícil, né? Mas não, ele estava mostrando realmente, para mostrar que havia Deus em Israel. E essa água foi um sinônimo de ser o melhor. Elias buscou fazer sempre o melhor para Deus. Falou, não, se for para fazer um sacrifício, para Deus tem que ser um sacrifício agradável, um sacrifício verdadeiro, um sacrifício que me disponha de um recurso caro, de um recurso precioso, como era a água para eles ali. Até mesmo o touro, quando ele cortou aquele touro era alimento. A palavra nos diz ali em Reis, um pouco também mais para trás, diz que eles já estavam tentando catar mato em outro lugar para alimentar o seu pasto, para eles não morrer de fome. Ou seja, ele sacrificou comida e sacrificou bebida, algo que era muito importante naquela época. Mas ele não sacrificou simplesmente por qualquer coisa. Ele não sacrificou pelo Deus Baal. Ele sacrificou pelo Deus Altíssimo, porque ele cria que aquele povo ia se arrepender através do que ia se acontecer ali. E por isso que ele investiu tanto naquele sacrifício, pois seria o prover de Deus para aquela nação. Então, em tudo quanto nós formos fazer, se for no louvor, se for na nossa vida secular, se for na nossa vida espiritual, façamos o melhor, tiremos o melhor, que nem hoje eu vim com o meu melhor terno, o único que eu tenho, né? Mas eu vim, entendeu? Estou fazendo o meu melhor, né? Mesmo que, né? Entendeu? E sempre fazer o melhor, buscar aquilo que você tem de melhor, né? Ou se eu tenho, que nem aquela viúva de Sarepta, que próprio Elias ajudou, eu tenho só mais um pão aqui, um bolo para a gente comer e morrer com meu filho. Aí o profeta falou, não, vai primeiro e faz para mim. A mulher poderia, tá louco? O que eu vou fazer para você? Eu quero morrer de fome, comer e morrer de fome. Né? Não, ela poderia ter sido egoísta, mas ela agiu com fé. Ela fez o que ela tinha de melhor, o último que ela tinha, e fez para o profeta, e ela foi abençoada. A mesma maneira a viúva de Naim, a oferta dela foi preciosa porque era o que ela tinha, era o melhor que ela tinha, era aquela oferta. E Deus a honrou, Jesus a honrou por causa disso, por causa da atitude que ela teve para com o reino. E importante, de Elias sabia quem era o Deus dele. Ali a palavra nos diz, o Senhor Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, prova que és Deus de Israel e que eu sou o teu servo e que fiz tudo isso de acordo com a sua ordem. Elias sabia quem era o Deus dele, né? Ele não simplesmente foi lá enfrentar os deuses de Baal porque eu vou lá enfrentar eles, né? Não tenho o que fazer, né? Meio-dia, eu acho que eu vou lá enfrentar eles, né? Não tenho nada para fazer hoje. Não, ele sabia que Deus ia fazer o grande milagre. Ele sabia quem ia servir, ele sabia dos antepassados. Diferente do povo de Israel, Elias lembrava que tinha havido Abraão, Isaque, Jacó, e que Deus havia feito uma promessa para eles. Elias não se esqueceu disso. E Elias estava indo relembrar a eles o Deus que eles serviam e que deviam voltar a servir. E outro ponto, Elias sabia quem ele era. Ele ali diz, Deus de Israel e que eu sou o teu servo. Imagine só você, será que nós podemos dizer que eu sou o servo do Senhor? Ou será que às vezes fica, eu sou servo do Senhor, mas não sou, né? Estou mais ou menos, né? Ali lutando, né? E é ousado você dizer, é que nem eu acho ousado o que Paulo diz, sede meus imitadores, né? Imagine você falar, irmão, pode ser meu imitador, né? Daí você sai daqui e dá uma porrada no irmão ali fora, né? Beleza, você é o teu imitador, né? Ali não, ele chama a responsabilidade, eu sou o teu servo, né?
E para nós dizermos isso, né, precisamos saber quem a gente é, quem nós somos. Volto àquela primeira questão, olhar para dentro de nós, olhar para quem somos nós, o que nós fazemos, o que nós precisamos melhorar, o que nós já temos de melhor e podemos usar para ajudar outros. A meta é sempre visar coisas para ajudar os outros. Deus nunca vai, Michel, né, eu entro na casa da loteria, eu vou te ajudar aí para você ganhar na loteria, pronto. Ele simplesmente não vai te ajudar por causa disso, não, só para você ficar rico. Se Deus te abençoar numa coisa, saiba que Ele vai te abençoar para você investir em vidas. Sempre Ele vai visar isso. Ele nunca vai visar para você, eu vou te dar isso aqui, que nem às vezes, né, ganha um carro, aí não vem mais na igreja. Ele te deu o carro para você ir ao culto, para você ter mais facilidade, para você dar carona para aquele irmão, que às vezes sai na chuva aqui, se arrebentando com a sola, com o pé furado ali, e tomando chuva. É para isso que Deus muitas vezes dá as coisas para a gente, para que nós investamos em outras pessoas. Mas não, ganhamos as coisas e, não, é para mim e pronto, não preciso ajudar ninguém com isso. Deus sempre vai visar isso. O que Ele fez com Elias? Ele mandou Elias lá, mostrou o poder dele, para quê? Para que o povo se arrependesse. Tinha um motivo. Ele sabia que quando tudo aquilo acontecesse, ali, o fogo caísse do céu, eles iam ver que só Deus era o Deus de Israel, realmente. E se arrependeriam. E isso é investir nos outros. Fazer as coisas visando o próximo sempre. É o que Deus diz, amai a Deus acima de todas as coisas e o teu próximo com a ti mesmo. Às vezes é difícil, né? Às vezes o irmão é meio chatinho, é meio, né? Irmão, você tem que sorrir e acene. E é difícil, mas devemos amar o nosso próximo, mesmo mediante as dificuldades. Porque Jesus fala que amar os amigos é fácil, mas eu quero ver amar os inimigos. Eu quero ver, não é fácil, irmão, não é fácil. Mas Deus honra se você investir no teu próximo, se você investir naquele que te magoou. E se não der para investir, muitas vezes com amor, invista com paciência, suporte. Eu sempre penso assim, quando tem um cidadão que me incomoda, que é chato, vou falar bem a verdade, eu sempre penso bem assim, esse cara deve ter sofrido na vida. Esse cara provavelmente não teve uma mãe, um pai que ajudou ele na sua infância. Esse cara provavelmente deve ter uma frustração. Esse cara provavelmente não conhece Deus. E eu sempre penso assim, porque aí eu olho e vejo, é o famoso comportamento assertivo, que você se coloca no lugar da pessoa e tenta entender por que ela é assim. Por que ela faz isso para mim? Por que ela me machuca? E às vezes nem é ela, é o agir do maligno na vida dela. É o agir, ela sabe que você é crente. E tenta para abalar a sua fé. O mundo espiritual está aí, tentando de todo jeito destruir as nossas vidas, porque ele sabe que o fim dele está próximo. Eu ouvi uma frase uma vez, dizendo bem assim, vem bem a calhar quando nós pecamos. Toda vez, o diabo vem, né? Olha o teu passado, olha o que você fez, olha o que você está fazendo. Toda vez que o diabo tentar te acusar do teu passado, lembre a ele o teu futuro, o futuro dele. O futuro dele é o lago de fogo, é o inferno. E a derrota, simplesmente, a nós cabe a vitória e o arrependimento de Deus. E se firmarmos nele, só lembre a ele, você está derrotado já. Você não tem que me acusar de nada, porque o sangue de Cristo me livra de todo o pecado. Foi lá na cruz que ele me salvou. Porque o diabo sabe que o fim dele é próximo. Ele sabe que ele já perdeu. E o que ele quer? Ele só quer arrebatar a alma para ir com ele, para ir com ele, para ir com ele. O pensamento dele é simplesmente esse, fazer mal, matar, destruir. E simplesmente isso. Não tem desejo nenhum no teu bem. Entenda isso, o Satanás é o nosso maior inimigo. E ele não é bobo, ele é estrategista. Ele sempre vai fazer isso. Você tem ali, ele vai ter que colocar, vou colocar um videogame. Não gosto de videogame. Vou colocar um carro. Não gosto de carro. Aí ele vem e coloca uma mulher. Ele se interessou. Ele sempre vai trabalhar nisso, ele vai trabalhar nas suas fraquezas, ele vai trabalhar nos seus desejos. E ali ele vai buscar te destruir, buscar te fazer mal. E temos que estar atentos, porque ele é muito estrategista, mas maior é o que está conosco, como eu disse, do que o que está no mundo. O que devemos ter em conta é que devemos vigiar em todo momento. E por fim ali ele fala, então caiu o fogo do céu e queimou o sacrifício, a lenha, as pedras, a terra, e ainda secou a água que estava na valeta. Eu fiquei assim, né, eu não tinha lido, assim, eu li hoje essa passagem ali para frente, eu já conhecia a história, e eu só li assim, eu fiquei impressionado, nossa, né, eu só tinha visto os primeiros ingredientes, mas ali ele falou que consumiu as pedras, a terra e mais umas coisinhas ali.
E eu falou fortemente no meu coração, quando Deus opera na vida de alguém, Ele não opera simplesmente no que você fez. Ele vai operar no total. Ali ele arrasou tudo que tinha. Ele lambeu ali com o fogo dele, com o consumidor. Ele limpou todo aquele sacrifício. Até o que não era sacrifício, Deus levou. Por quê? É quando Deus age nas nossas vidas. Ele sempre vai agindo mais. Não é o que nós limitamos Deus. Não, Deus ele vai me ajudar, mas vamos dizer assim, vamos usar dinheiro aqui. Dinheiro, todo mundo entende? Não, Deus vai me dar 100. Mas Deus não quer te dar 100, Ele quer te dar 1000, entendeu? A gente quer limitar, não, é 100, poxa, só preciso de 100. Não, Ele quer te dar 1000, porque Ele está visando lá na frente. Deus nunca está visando ali só ali no agora, Ele está visando lá na frente as coisas que Ele tem para fazer. E ali mostra claramente que Ele não queimou só o que Elias fez, mas tudo o que estava em volta. Tudo o que estava em volta. Quando Deus age, é um estrondo, é uma mudança total no ambiente, lá no seu trabalho. Quando Deus começar a agir, vai haver uma grande mudança. Não vai ser só ali no teu setor, vai ser na empresa inteira. A tua empresa vai prosperar, a tua empresa vai crescer, teu salário vai aumentar, na tua escola, onde for que seja. Quando Deus começar a agir na sua vida, vai ser um estrondo. E não vai ser só na sua vida, vai ser em tudo à sua volta. Tudo, o ambiente muda onde Deus se manifesta. Você pode ver quando ao agir de Deus, o ambiente fica totalmente propício à adoração, e você fica ali, que beleza e tal. Eu não sei se vocês já presenciaram, aquele momento você está na igreja, assim, sentindo a presença de Deus grandemente, eu não quero sair daqui, aí acaba o culto, meu Deus, acabou o culto, né? E é a presença impactante de Deus, que às vezes sai do louvor e vai passando para a igreja, vai passando e vai contagiando, aquela coisa que contagia, e causa um grande impacto. E mais na frente eu acabei não lendo, né? E, enfim, o fogo caiu, consumiu o altar, e o povo viu que Deus era o Deus de Israel. E se arrependeram, o que era importante, é o que eu estou falando para vocês. O arrependimento, a importância do arrependimento. Independente da maneira que estamos, independente do que fizemos, independente de tudo, o arrependimento é importante para nossas vidas. E ali o povo se arrependeu. E para você ver como importante o impacto de Deus, da presença dele nas nossas vidas. Quando a presença de Deus se manifesta, muitos problemas se resolvem. O que era o problema de Israel? Era a seca. Logo em seguida, que o altar foi consumido, que o povo se arrependeu, Elias fala a Acabe, corre porque vai chover. Imagine, tempo de seco, nunca havia gota d'água, simplesmente depois daquele mover de Deus, ele fala, corre porque vai chover. Se prepara que vai vir uma grande chuva. E ele não falou que era uma chuvinha, vai vir uma chuvinha aí, uma garozinha, as de Curitiba, assim. Não, ele falou que ia vir uma grande chuva. E ali, Elias, eu percebi nos versículos a seguir que ele ficou um pouco temeroso. Ele falou assim, pela audácia de Deus, mas eu vi que ele ficou um pouco temeroso, porque ele cita que ele ficou com a cabeça entre os joelhos, né? Meio assim, nossa, eu falei isso, e agora, né? Será que vai vir chuva? Será que não vai vir chuva? E aí ele pede para que o servo dele vai lá no mar e verifica se está vindo alguma coisa. E diz que ele foi, e não achou nada, e foi, e não achou nada, e foi, e não achou nada, e foi, e não achou nada. De repente, quando foi a 7ª vez, ele falou, e vem uma nuvem com o tamanho da mão de um homem. E eu aprendi algo importante quando nós queremos a bênção do Senhor. Ali eu já finalizei o altar que nós precisamos reconstruir, como precisamos mudar a nossa vida. E agora eu quero apresentar para vocês que quando consertamos a nossa vida, que como nós nos sacrificamos a fazer a vontade de Deus, as abundantes chuvas do Senhor, a abundante bênção do Senhor vem sobre a nossa vida. E precisamos nos colocar nessa condição de vida, de arrependimento, de renúncia, de sacrifício da carne, buscando adorar ao Senhor em espírito e em verdade. E ali Elias falou, vai vir chuva. E eu profetizo hoje na sua vida, irmão, que vai vir chuva de bênção, chuva de mudança de vida, Senhor, de renovo, que abençoe muito a vida de vocês. Eu amo vocês, irmãos, que seja realmente uma mudança, que a presença de Deus realmente esteja na vida de vocês, porque é algo grandioso. Eu fico muito feliz, porque eu sinto muito a presença de Deus, e me alegra estar na casa do Senhor, me alegra estar louvando, estar falando do amor dele. É esse sentimento que nós temos que ter constante, aquilo que nos motiva mesmo. Hoje acordei de novo estressado, mas você lembra, poxa, né, Jesus e tal, começa a lembrar do culto, o louvor, um hino que vem na sua mente,
E você começa a se alegrar. Essa alegria é a presença de Deus nas nossas vidas. É a importância da presença. Não podemos perder a presença de Deus na nossa vida. E para isso precisamos consertar o nosso altar antes de a presença vir. Assim que nós consertamos o nosso altar, a presença dele é abundante nas nossas vidas. E as bênçãos deles virão. E ali ele fala, a nuvem do tamanho da mão de um homem. Aí você pensa, o tamanho da mão de um homem, uma nuvem. Ele falou que ia vir muita chuva. Você fica, né? Não, né? Mas você pensa, né? Oxe, né? Se tivesse vindo um tornado, tal, né? Um monte de raio. Mas ele falou, não, é uma nuvem do tamanho da mão de homem. Eu aprendi algo muito importante. Muitas vezes nós queremos que os céus se abram, que Jesus apareça e fale, ó filho amado, estou te abençoando. Não. Ele às vezes simplesmente vai usar um irmão, Deus te abençoe. Né? É um aperto de mão, é um abraço, é um muito obrigado, é mínimas atitudes. Uma vez eu ouvi isso num curso, ele falou bem assim, que nós nos atentamos muito a nos prestar atenção às coisas grandes. Nós queremos ver, só o carro bateu, isso é um sinal. Né? Não, e às vezes não, é nas mínimas coisas que nós devemos prestar atenção, é os detalhes, é o que eu insisto, às vezes falo aqui, que nós não tropeçamos nas pedras grandes, nós tropeçamos nas pedras pequenas. Nós temos que estar na rua atento ali, as pedrinhas pequenas, porque a grande você, me enxerguei, não vou tropeçar nela. Mas as pequenas que derrubam a gente, são os detalhes, são as pequenas coisas que nos afastam de Deus. E ali nós temos que ter a paciência de esperar, que mesmo que fosse a mão de um homem, a chuva de Deus veio sobre aquela nação, a seca acabou, Deus trouxe a provisão. E da mesma maneira na vida de vocês, nem que seja um pequeno sinal, nem que seja um pequeno gesto, a bênção de Deus vai vir sobre a sua vida. Resta a nós esperar com paciência, ter calma, ter tranquilidade, buscar adorar a Deus, buscar consertar a nossa vida com Deus, que isso vai acontecer de maneira automática. As bênçãos do Senhor virão sobre nós, nós seremos renovados, a presença dele, que é o mais importante, estará nas nossas vidas. A importância é muito grande da presença do Senhor. Eu quero citar só 3 casos e finalizar, irmãos. 3 casos da presença do Senhor. Em 1 Crônicas, não precisa abrir, eu vou ler, só prestem atenção, fazendo favor. Em 1 Crônicas 13, e aquele dia temeu Davi a Deus, dizendo, como trarei a minha arca de Deus? Por isso Davi não trouxe a arca a si, à cidade de Davi, porém a fez levar à casa de Obed-edom, o giteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom em 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha. A arca simbolizava a presença do Senhor. Enquanto você tiver a presença do Senhor, sua casa vai ser abençoada. Amém. Tudo na sua vida vai ser abençoado. Basta ter a presença do Senhor. Em Juízes, então ele chamou Sansão, os filisteus. Então ela chamou Sansão, os filisteus estão atacando. Ele acordou do sono e pensou, sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Se perdemos a presença do Senhor, ficamos fracos, assim como Sansão. Ele perdeu a presença do Senhor. Contudo, se temos a presença do Senhor, teremos a força de Sansão. Mesmo que não dê para dar uma porrada em alguém, mas seremos fortes espiritualmente. Seremos fortes para vencer as batalhas contra a carne, que não é contra a carne e contra o sangue, mas sim contra as potestades do mal. E em Salmos, para finalizar, cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulse da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Davi clamou aqui quando ele pecou, quando ele tinha adulterado, que o profeta esqueci o nome do profeta, mas enfim, é o profeta, como é que é o nome do profeta? Natan, ele foi falar com Davi e proferiu que ele ia morrer, falando bem assim que ele tinha feito o pecado, ele tinha matado lá o cara lá na guerra, e ali Davi temeu porque ele ia perder o espírito, e ele falou, não retire de mim o teu espírito, não deixe que vá embora, porque Davi sabia que tudo quanto ele tinha conseguido, o reinado, todas as suas bênçãos, era a presença do Senhor que tinha concedido a ele. Era somente a presença do Senhor. Somente a presença do Senhor vai nos abençoar. Somente a presença do Senhor vai nos honrar, vai fazer grandes coisas na nossa vida. Mas para que sintamos, para que tenhamos a presença do Senhor fortemente em nossas vidas, precisamos ter o nosso altar consertado. Precisamos ter o nosso altar em dia com o Senhor a todo momento, adorando e bendizendo ao nome dEle. Eu agradeço a oportunidade, irmãos. Eu peço perdão a qualquer falha,
humana, porque a espiritual eu creio que Deus falou